Vamos iniciar então? Aí, conforme o pessoal for entrando, eu vou liberando o acesso. Opa, mais uma pessoa. Gente, muito boa noite. É uma alegria para mim estar aqui. É uma grande conquista para os autistas adultos estarem falando sobre autismo num ambiente que é muito dominado ainda por pais, por familiares, por profissionais. Então, muito obrigada, Fernanda, por esse convite. Muito obrigada à escola por ter topado me receber para a gente falar um pouquinho sobre autismo na sala de aula, que é o tema da nossa palestra. Pode passar, Fê, por favor. O que é o autismo para a gente iniciar, para estar todo mundo nivelado, todo mundo ciente, no mesmo caminho, na mesma página, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Não é considerado uma doença, mas é considerado uma deficiência desde 2012. Então, o autista tem direitos, assim como as pessoas, em geral, com deficiência têm, seja o direito à inclusão no ambiente escolar, a inclusão no ambiente de trabalho, algumas políticas como descontos em passagens aéreas, direito à fila preferencial, por ser considerado também uma deficiência. Gente, está entrando uma galera agora. Espera aí que eu estou liberando aqui. Pronto. É um espectro amplo e diverso. Então, assim, não vamos ter um autista igual ao outro. Por isso que essa palestra eu quis trazer não só a minha vivência enquanto uma aluna autista, mas também eu trouxe para vocês alguns relatos de outros autistas, de familiares de autistas, porque cada autista vai ser de um jeito, cada autista vai ter uma qualidade e uma limitação. Então, quanto mais a gente abranger isso, melhor fica a nossa compreensão do espectro. E, aliás, o autismo está dividido em espectros, sendo nível de suporte 1, né, o que a gente chama popularmente de autismo leve, o nível de suporte 2, que é o chamado moderado, e o nível de suporte 3, que é o chamado popularmente de grave ou severo, né? A gente não gosta muito dessas terminologias populares, leve, moderado e severo, porque faz parecer que o leve é muito leve, não é nada demais, é uma coisa à toa, bobinha, que nem precisa de atenção. E o severo faz parecer que é o fim do mundo, né? Que não tem possibilidades, não tem o que fazer, é um final, é um ponto final. Então, eu gosto muito dessa divisão por níveis de suporte, apesar de não concordar tanto com ela, porque assim, como que a gente define em que nível de suporte a pessoa está, sabe? É muito abstrato isso ainda hoje, sabe? A gente não tem exatamente elementos que falem, você é nível de suporte 1. Isso ainda não é tão bem definido, mas eu prefiro do que essas terminologias de leve, moderado e severo por essas questões que eu coloquei. Pode passar, por favor. Eu trouxe aqui as características do autismo definidas pelo DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e, deixa eu ver se eu enxergo, e estatístico, mais pessoas para eu aprovar, estatístico de transtornos mentais. São essas as características base para você ter o diagnóstico de autismo, que é a dificuldade na comunicação e socialização, a disfunção do processamento sensorial, os interesses restritos, ou seja, que a gente chama de hiperfoco, e o pensamento rígido, que é aquela necessidade de rotina, que é aquela dificuldade em experimentar, às vezes, algo novo, em introduzir uma nova realidade, a questão de você querer as coisas de um jeito e ter que ser daquele jeito, não aceitar muito bem que seja de outra forma. A gente, quando fala de pensamento rígido, a gente fala muito também de frustração, né? Que é quando acontece uma ruptura nesse pensamento rígido. Eu até vou fazer um adendo aqui dessa apresentação de um assunto que surgiu hoje. Eu vi uma profissional hoje falando que quando a criança ouve um não, a criança autista ouve um não tem aquilo que ela quer, e ela se agride, ela se joga no chão, ela bate a cabeça na parede, ela joga objetos, essa profissional disse que isso é uma chantagem, que é uma espécie de birra. E, gente, na minha experiência, na minha vivência enquanto autista, uma criança que passou por situações assim, isso não é uma chantagem. Isso não é uma birra, isso é um meltdown, é uma crise explosiva de sobrecarga sensorial que resulta, às vezes, numa agressividade
numa dificuldade de processar tudo que está acontecendo, e a criança, como ela não tem, às vezes, a habilidade de se expressar, né? Porque o autista tem essa dificuldade, muitas vezes, de nomear os sentimentos, ela demonstra essa frustração, essa ruptura do pensamento rígido dela através de formas explosivas, às vezes agressivas, violentas. Gosto de falar sobre isso porque já tive muitos relatos de professoras que me passaram informação de que o aluno autista às vezes tem um comportamento agressivo em sala de aula, quando ele ouve um não, quando ele precisa ser, às vezes, contrariado. E é preciso ter muita calma. Não adianta a gente querer debater com a criança nesse momento, porque ela já está em sobrecarga. O ideal é a gente evitar essa sobrecarga, ter momentos de relaxamento, momentos tranquilos, perceber os sinais, porque existem sinais. A criança, ela não fica agressiva do nada, ela vai ficando aos poucos, ela vai ficando impaciente, ela vai ficando inquieta. É muito importante os professores terem esse conhecimento e essa sensibilidade para evitar que chegue nesse ápice da criança se agredir os colegas, jogar objetos, porque isso não é uma chantagem, não é um comportamento de birra, é um comportamento de crise. Pode passar, por favor. Deu uma cortadinha ali, mas eu trouxe para vocês algumas outras características possíveis da gente encontrar no espectro autista, como, por exemplo, as estereotipias, que são os movimentos repetitivos que são variados, pode ser balançar as mãos, balançar para frente e para trás, dançar, balançar os dedos. O atraso de fala, que pode acontecer, mas não é obrigatório, né? Nem todo autista tem atraso de fala, mas todo atraso de fala precisa sim ser investigado, ser observado com atenção. Transtorno de déficit de atenção, que aí é onde eu me encaixo, eu também tenho transtorno de déficit de atenção como comorbidade. Eu trouxe aqui um dado para a gente ver: 44% dos autistas apresentam TDAH, então é um outro fator a ser avaliado quando você recebe um aluno autista na sua sala de aula, perceber se ele tem comorbidades, porque essas comorbidades elas podem refletir no comportamento daquela criança em sala de aula. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Distúrbios do sono, epilepsia, deficiência intelectual. Ela não é a maioria das pessoas no espectro autista tem os padrões cognitivos dentro do que a gente chama de normal, né, dentro da média. Alguns apresentam superdotação e altas habilidades, alguns apresentam ali a deficiência intelectual. Eu falei que uma das questões do diagnóstico do autismo é a disfunção do processamento sensorial, ou seja, você pode ser hipersensível ou hipossensível aos estímulos. Eu, por exemplo, sou hipersensível ao tato. Eu não gosto de toques, eu tenho dificuldade com as roupas, eu tenho dificuldade em tomar banho, mas ao mesmo tempo eu sou hipossensível ao olfato. Eu não sinto cheiro, por consequência eu não sinto gosto. Então você pode ter uma criança que é hipersensível a um sentido e hipossensível a outro sentido. Eu estou falando isso porque eu coloquei aqui não ficou em destaque, mas tudo bem. Eu coloquei aqui as alterações no sistema interoceptivo e proprioceptivo. Coloquei separado para dar um destaque para esses dois sistemas, porque eles são muito importantes quando a gente pensa na criança em sala de aula. O sistema interoceptivo é o sistema responsável por externalizar o que o nosso corpo precisa. Então, é perceber a vontade de ir ao banheiro, perceber que você está com calor, perceber que você está com frio, perceber que você está com dor, perceber que você está com sede. É muito importante que os professores entendam a importância desse sistema, porque muitas crianças passam o dia inteiro sem se alimentar em sala de aula, porque não tem ninguém para lembrar ela. Elas passam o dia inteiro sem beber água. Às vezes o dia tá frio, mas esquenta e a criança não percebe, passa o dia inteiro de casaco, chega em casa passando mal. É importante ter esse olhar para essa criança, de lembrá-la, né? De dar a dica, de falar: olha, fulano, você tomou água hoje? Você não quer ir lá tomar água agora? Você não quer tirar o casaco?
Tá aí a importância do acompanhamento terapêutico em sala de aula, porque essa pessoa vai ter um contato mais próximo com aquela criança para poder identificar essas necessidades. E é muito sério isso, gente. Eu tenho muitos amigos autistas com problemas seríssimos renais, por não ter essa percepção, por terem passado uma vida sem beber água, sem ir ao banheiro. Parece uma coisa pequena, mas quando a gente leva uma vida inteira dessa forma, pode se tornar um problema seríssimo. Assim como o sistema proprioceptivo, que é o nosso sistema responsável por nos dar a percepção do nosso corpo, ou seja, a força que a gente aplica num lápis, a força que a gente aplica num determinado movimento qualquer, a nossa percepção no espaço. Então, aquela criança que derruba tudo, que vive se machucando, que tem dificuldade motora, porque ou ela segura o lápis muito leve, ou ela segura o lápis com muita força. Esse é o tipo de coisa que normalmente é a acompanhante terapêutica que percebe, porque ela está ali na vivência diária, bem próxima da criança. São dificuldades que parecem pequenas, mas podem se tornar grandes, que prejudicam a alfabetização, que dificultam o acompanhamento da criança, do restante da turma, porque ela, às vezes, vou falar por mim, né? Eu segurava o lápis com tanta força que chegava um determinado momento da sala de aula, assim, que eu desistia de escrever. Meu caderno era só metade. E eu não sabia que eu tinha isso, eu não sabia que eu era autista, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu tive essa dificuldade e ninguém percebeu, porque precisa de um olhar, precisa de um acompanhamento de perto, precisa entender sobre o espectro autista, as dificuldades. Palestras como essas são, nossa, é um presente para mim, que passei tantos perrengues em sala de aula, poder levar essas informações para vocês. Nós temos a ecolalia também, que é um movimento parecido com a estereotipia, só que ele é vocal. A criança, o autista, enfim, ele repete as palavras de forma a se autorregular. Então, quando a criança está repetindo demais em sala de aula, frases de desenho, frases que os coleguinhas falam, palavras soltas, provavelmente é porque ela está entrando em sobrecarga. E aí a gente volta para aquilo que eu falei da crise, de evitar a crise, não deixar chegar no ápice da agressividade, da impaciência, da dificuldade da comunicação. A ecolalia, que é esse movimento de repetir as palavras, ele é natural, é um movimento autorregulatório para o autista. Só que quando ele está demais, ele é um sinal que tem algo de errado acontecendo ali, que aquela criança está entrando em sobrecarga. E eu deixei ali também em destaque que pode estar associado ao transtorno do espectro autista os transtornos de aprendizagem. Pode passar, por favor, o slide. Os principais transtornos de aprendizagem vinculados ao autismo é a descalculia e a dislexia. A dificuldade com letras, dificuldades com números. Eu me encaixo na descalculia. Apesar de estar em investigação para uma possível superdotação, sempre fui horrível em números. Confundo os números, troco os números. E eu gosto de falar sobre isso porque isso me resultou em notas baixas, em frustração, em ser vista como aluna problema, a aluna que tem tanto potencial, mas desse jeito não vai chegar a lugar nenhum. Eu ouvi muito isso. E me magoou bastante de saber que crianças ouçam isso. Então, eu sempre gosto de trazer esse slide para trazer esse olhar para vocês, de que às vezes uma nota baixa, ela está associada a um transtorno de aprendizagem. Não é só desinteresse, não é falta de comprometimento, às vezes tem alguma coisa ali a mais que precisa ser investigado. Pode passar, por favor. E aí eu deixo a pergunta para vocês. Autismo é mais comum em meninos? Porque a gente tem essa estatística, né, de que para cada uma menina autista tem 4 meninos autistas. Eu gosto de trazer essa reflexão. Pode passar, por favor. Porque, na verdade, o que acontece é que as mulheres são subdiagnosticadas. Gosto de falar sobre isso porque você não precisa ter um aluno autista em sala de aula para falar sobre autismo. Você pode ter hoje na sua turma uma aluna autista subdiagnosticada e não está sendo vista pelo profissional, porque as características do autismo em mulheres são diferentes.
a gente tem uma habilidade um pouco maior de comunicação na maioria das vezes, a gente tem uma habilidade de imitar comportamentos e mascarar o autismo. É muito importante que a gente tenha um ambiente de inclusão na escola, independente de ter o aluno diagnosticado ou não. É muito importante que a gente tenha esse olhar para os alunos, independente de um diagnóstico ou não, porque você pode sim ter uma aluna subdiagnosticada na sua turma, né, que precisa do suporte, não é porque ela não tem o diagnóstico que ela não precisa desse suporte, que ela não precisa desse cuidado. Pode passar, por favor. E aí um pouquinho da minha história, né, falando em mulheres autistas, falando sobre subdiagnóstico. Eu cresci sem meu diagnóstico, eu tive meu diagnóstico apenas aos 28 anos, diagnóstico de nível de suporte 1, antigo Asperger, mas quando eu recebi meu diagnóstico, o Asperger já não era mais usado. O meu laudo veio só, eu coloquei 31, mas eu tava doida aí quando eu fiz esse slide, porque foi 30 anos, tô perdida na minha idade, gente. Foi ano passado, com 30 anos, hoje estou com 31. Com 31 foi meu laudo de TDAH. Eu tive esse laudo ao longo da vida e me tiravam, é TDAH, é autismo, é transtorno bipolar. Por isso que eu falo, não espere ter o diagnóstico para ter esse olhar cuidadoso para com os alunos, porque você pode ter um aluno autista, um aluno TDAH, um aluno disléxico, um aluno com descalculia, enfim, na sua turma e você não sabe ainda. Mas através desse olhar do professor, a gente pode ter um caminho para o diagnóstico, porque os professores poderiam, ao invés de falar que eu era aluna problema, ao invés de falar que eu não teria futuro nenhum, ter percebido que eu tinha algumas dificuldades comportamentais e dificuldades de aprendizado ali. Pode passar, por favor. Eu relatei aqui algumas dificuldades que eu enfrentei na sala de aula, mas eu vou falar só por cima, porque eu gosto mais de trazer os relatos de outros autistas. Eu fui uma aluna hiperativa, eu ficava passeando pela sala de aula, porque a partir do momento que eu entrava em sobrecarga, eu precisava passear, eu simplesmente saía da sala de aula, eu aterrorizava a vida dos coleguinhas, porque eu ficava entediada, por isso estou em investigação para superdotação, eu achava a escola muito fácil, então aí a importância dos materiais adaptados, de você manter aquele aluno incentivado, né, motivado, porque por conta dessa falta de motivação, eu tocava o terror na escola. A professora estava dando aula, eu estava descendo pelo corrimão, eu estava jogando bolinha nos coleguinhas, então eu fui aluna problema. E por conta disso, eu fui agredida por uma professora que me arrastou pelo cabelo no final da sala, que eu estava lá passeando, ela me arrastou até a primeira carteira e me sentou assim, forçado. Então, para mim, estar aqui hoje falando para professores, para mães, profissionais, é um prazer gigantesco, porque eu sempre ouvi de professores que eu não seria ninguém, que eu seria sempre a pessoa problema que causa na sala de aula, que não presta atenção. Fui essa aluna na faculdade também, meu caderno estava sempre em branco, porque eu não conseguia acompanhar as aulas, porque minha cabeça ia para longe, né? Além do autismo, eu tenho TDAH, então minha cabeça viajava na sala de aula. As minhas carteiras, as que eu sentava, eram as mais bonitas, que eu passava a aula inteira desenhando, fazendo um monte de coisa que não tinha nada a ver com a aula. Por isso que eu gosto de reforçar a importância do acompanhante terapêutico. Teria me ajudado tanto ter alguém do meu lado para me manter focada, para me lembrar das atividades, para me ajudar a copiar a matéria da lousa, para me ajudar a prestar atenção na aula, para me ajudar nessa questão da coordenação motora que eu tinha, que era comprometida. Pode passar, por favor. Por isso que eu falo que cada autista será único e não tem uma receita pronta. Isso que eu falei é o meu autismo associado a TDAH. Não, eu queria sentar aqui e falar para vocês, olha, façam isso, que esse é o caminho. Mas não tem, porque cada um vai ser único, cada um vai ser de um jeito. O que vai fazer o diferencial é esse olhar, é o acolhimento, é você estar disposta a enxergar aquele aluno como indivíduo e proporcionar ferramentas para que ele se desenvolva, proporcionar um ambiente acolhedor. Por que eu estou falando isso? Pode passar, por favor. Eu fiz uma pesquisa, deixa eu abrir aqui, que agora
eu não lembro o número exato, fiz uma pesquisa com 70 pessoas, sendo familiares de autistas e autistas adultos que já passaram pela fase escolar. Então, eu escutei os dois lados, quem já passou pelo processo da escola e quem está na escola. E eu fiquei muito assustada com esse resultado dessa pesquisa que eu perguntei qual é a sua maior dificuldade na escola, qual foi o seu maior problema. 52% responderam que foi o bullying, que foi esse sentimento de exclusão, de não fazer parte, de não ser inserido no ambiente escolar. 17,99% falaram que foi a dificuldade com excesso de estímulos, a sobrecarga sensorial. 11,2% falou que foi a perda da concentração, que foi aquilo que eu relatei, que eu vivenciei e que está totalmente ligada com as questões sensoriais. Mas eu gostaria de focar nessa parte do bullying, porque me impressionou muito alguns relatos que eu recebi pelo meu Instagram de familiares e de alunos autistas. Pode passar, por favor. Pode passar o slide. Trouxe aqui alguns relatos, né? Por exemplo, essa pessoa falou, quando pequena não tinha amigos, era excluída na escola, além de ser zoada pelos outros. Eu sofri muito bullying por ser considerada pelas outras crianças estranha, quase não fazia amigos. Sofri agressão física por parte de um menino. Meu filho apanhou muito por ser diferente, agressões feias, ele odeia a escola. A parte social era horrível. Teve um grupo de meninas que me perseguia no caminho da escola. Me achavam esquisita, me chamavam de pata por ser desajeitada. Pode passar o slide, por favor. Para quem tem como principal dificuldade, né, como principal característica, a comunicação e a socialização, o bullying, a rejeição, a sensação de isolamento, de não fazer parte, são os maiores desafios na sala de aula. E existe uma série de medidas que a escola pode adotar para estar combatendo, né, para estar ajudando a diminuir esses episódios. Pode passar, por favor. Como, por exemplo, buscar realizar atividades que incentivem o cooperativismo e a empatia. Eu trouxe essas informações, não foi do Instituto Vozes da minha cabeça, não, gente. Eu peguei de uma tese de mestrado que falava sobre a inclusão no ambiente escolar e combate ao bullying. Então, implementar dinâmicas e trabalhos que promovam relações sociais, porque recebi muitos relatos de alunos autistas que falavam que tem o maior terror em trabalhos em grupo, porque o professor fala, forma em grupos e você fica sozinho. Esse sentimento de você não ser escolhido por ninguém é terrível. É uma das piores sensações. Nossa, já passei muito por isso, muito por isso. Todo mundo tem um grupo, menos eu. Era terrível. Prestar total apoio às vítimas, realizar palestras frequentes sobre bullying, sobre inclusão, sobre empatia, cooperativismo, de forma regular, supervisionar recreios, e eu achei esse método muito, muito legal, porque a grande maioria dos relatos que eu recebi aconteceram no recreio. As agressões aconteciam muito no recreio, então essa supervisão é muito importante. Adaptar as atividades para que o autista possa participar também, porque muitos me relataram que a pior matéria da escola era educação física, por conta de uma dificuldade motora, né, dificuldade no sistema proprioceptivo, de você perceber o seu corpo, poder participar das atividades, as atividades não eram adaptadas, então o aluno é aquele que sobra, que fica deslocado, que ninguém quer no time, que se sente excluído. E o mais importante para mim, promover um ambiente acolhedor, que não só respeite as diferenças, mas entenda o seu valor, que sabe, igual eu falei, que não espere ter um aluno autista, um aluno com deficiência, seja ela física, visual, enfim, para que você promova a inclusão. Quando a inclusão é um valor da escola, o caminho fica muito mais fácil. Pode passar, por favor. Porque, gente, integração é diferente de inclusão. Integração é quando você fala assim, ok, eu aceito o aluno com deficiência na minha escola, mas ele que siga o bonde. Eu não vou ficar pensando em estratégias de inclusão, eu não vou ficar pensando em materiais adaptados, eu não vou oferecer um acompanhamento terapêutico. Se você quer fazer parte da escola, você faz.
mas você que corra atrás. Isso é integração. Pode até passar o slide, por favor, se o pessoal quiser acompanhar, mas acho que está difícil de ler. A inclusão já não. A inclusão é quando você acolhe esse aluno, quando você oferece materiais adaptados, quando você chama ele para participar, quando você realmente inclui ele nas atividades, que ele não se sinta excluído, que ele não se sinta um peso para a escola. Essa é a principal diferença. Pode passar. Eu trouxe um relato de uma professora que é minha amiga, trabalha com crianças atípicas, e para vocês entenderem na prática a diferença da integração para a inclusão. Essa professora, ela entrou numa escola nova, nessa escola tinha um aluno autista, e as professoras falaram para ela, olha, nem adianta chamar ele para brincar no parquinho, ali na areia, porque ele não gosta, ele não vai, ele não quer ir, nem chama ele. Isso é integração. O aluno está ali, mas ele não está fazendo parte. Ela falou, não, ele faz parte da minha turma, ele vem comigo e a gente vê o que acontece. As crianças brincaram, ele de fato ficou ali no cantinho dele, quietinho, não quis interagir. No final, quando as crianças saíram e sobrou mais espaço, essa professora pegou o hiperfoco dele. Lembra os interesses restritos? Eles são grandes auxiliadores de você ensinar novas habilidades, de você se conectar com aquela criança. Então ela pegou um trenzinho, ele tem hiperfoco em trem, e ficou brincando sozinha no parquinho, na areia, com aquele trenzinho. Aos poucos essa criança foi se aproximando e ela foi brincando e foi chamando ele e ele topou brincar. É isso que é inclusão. É quando você adapta uma realidade, você adapta uma situação escolar para que o aluno autista possa participar também, para que ele não se sinta deixado de lado. Essa é a principal diferença da integração para a inclusão. Pode passar, por favor. Eu fiz uma pergunta para o pessoal do meu Instagram se eles se sentem acolhidos pelos professores. 67% disse que não se sente acolhido pelos professores. Eu fiz essa pergunta de propósito e trouxe ela para a gente refletir que a gente não precisa de práticas mirabolantes, a gente não precisa, sabe, inventar coisas todos os dias. Às vezes a gente só precisa acolher, às vezes a gente só precisa ouvir, às vezes a gente só precisa se mostrar disposto, disposta a entender, a buscar soluções juntos. Vocês não são obrigados a ter respostas para tudo, mesmo porque não é função da escola. Aquela criança, ela precisa fazer terapias também, ela precisa ser estimulada em casa, tem a parte, né, dos pais, dos terapeutas, mas a escola precisa se mostrar solícita, acolher esse aluno autista, esse aluno com deficiência. Às vezes é só isso que os pais esperam, acolhimento, disposição para ajudar, para ouvir. Pode passar, por favor. E é isso que eu resumo a minha fala, sabe? Você não precisa. Claro, é importante buscar formação complementar, é importante palestras como essa, é importante buscar informações, é legal seguir profissionais nas redes sociais, seguir autistas adultos nas redes sociais, seguir mães, pais, para você se familiarizar com a vida do autista, né, com as questões que permeiam o espectro autista. Mas o caminho, assim, o que une tudo dentro do espectro é o acolhimento, é o ouvir, é estar disposta a ajudar, a estender a mão, a trazer aquela criança para perto, não deixar ela excluída, fazer com que ela se sinta parte de algo, fazer com que ela se sinta querida, porque o que muitos autistas me falaram é que a visão deles é que eles eram um peso para a escola, que a escola nunca olhou para eles com esse olhar de inclusão, de nós queremos você aqui. Eles se sentiam como assim, a escola me aceitou porque tinha que me aceitar, não porque me queria aqui. E é importante a gente entender que não basta só aceitar o aluno com deficiência na sua escola. É preciso acolher de verdade, entrar nesse mundo, prestar auxílio, dar ouvidos aos pais, sabe? Tentar acolher. Eu sei que às vezes não é fácil, que tem seus desafios, que a turma é grande, que tem, né, uma série de questões envolvidas no ambiente escolar que às vezes dificultam esse olhar individualizado. Mas ele é importante. Se vocês queriam
que eu trouxesse assim um caminho, uma luz para vocês, é esse, o do acolhimento, da dedicação, do amor mesmo. Eu sei que às vezes é difícil, né? Tem muitas professoras que relatam muitas situações complicadas, mas não tem outro caminho para a inclusão senão você de fato querer aquele aluno ali. Senão, você não está praticando a inclusão. Você está praticando a integração. E a integração, ela é excludente. Ela não desenvolve habilidades, ela não traz melhorias na qualidade de vida daquela criança autista. Eu trouxe para vocês algumas dicas que os autistas do meu Instagram, pode passar, por favor, deixaram para vocês como professores. Eu vou ler para vocês. Seria legal ter uma sala onde a gente pudesse descarregar um pouco de tanto estímulo. Isso seria o meu sonho quando criança. Poder sair daquele ambiente de muitas vozes, de muitos estímulos, luzes, muitas crianças, muita interação, ter um ambiente para descarregar um pouco, para evitar que eu entrasse em crise, teria feito toda a diferença. Gostaria de ter tido ajuda para desenvolver a coordenação motora fina. Eu sempre ficava para trás na aula. É isso que eu falei. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade motora e por isso ela não acompanha a aula. Precisa desse olhar. Eu preciso se aproximar desse aluno para ajudá-lo a desenvolver a coordenação motora. Eu precisava andar durante a aula, igual a mim, para me concentrar melhor. Ajudaria muito se os professores entendessem e respeitassem essa necessidade. Aquilo que eu falei, às vezes você ouvir, acolher, respeitar, já é muito, porque a gente muitas vezes não tem isso, tem muito julgamento, né? Aquela criança está andando porque ela não está prestando atenção na aula. Não, a gente está prestando atenção. Essa é a nossa forma de prestar atenção muitas vezes. A gente às vezes fica tão sobrecarregado naquele ambiente escolar que a gente precisa descarregar aquilo de alguma forma. Pode ser através de estereotipias, de ecolalias, caminhando pela sala. São movimentos que precisam ser compreendidos e não vistos como um mau comportamento, como um comportamento inadequado. Não é porque a criança parece não estar prestando atenção que ela de fato não está prestando atenção. Eu troco os números e às vezes as letras. Peraí que tem gente entrando. Aí. Me confundo com matemática e não é de propósito. Ficaria feliz em receber ajuda ao invés de uma nota baixa. Né? Às vezes falta muito esse suporte, entender o motivo das notas baixas, entender os motivos das dificuldades, buscar auxiliar, ao invés de só rotular o aluno como um aluno problema. Sou péssimo nos esportes e sempre sou escolhido por último para os times. Seria ótimo o professor buscar uma forma de auxiliar quem tem dificuldade motora e incluí-lo nas atividades. Não só dificuldade motora, mas às vezes a dificuldade de socialização também, que às vezes acaba criando uma barreira, porque às vezes você não escolhe o coleguinha para o seu time porque ele é bom, mas porque você se dá bem com ele, porque ele é seu amigo, e o autista fica de lado, porque às vezes a gente tem essa barreira da comunicação, da socialização. Então, tá aí a importância da gente estar promovendo atividades inclusivas, promovendo essas atividades que sejam em grupo, mas que sejam em grupos que acolham o autista, né? Não aquelas, formem grupos e o autista sobra. Saber incluir ele, trazer ele para perto dos coleguinhas, auxiliá-lo a fazer amizade. A escola não é só um ambiente de aprendizado, né? Ela também é um ambiente de socialização. E muitas vezes falta isso para nós por conta dessa dificuldade e dessa falta de olhar, que às vezes os professores não percebem, né, essa barreira, não percebem a exclusão. É importante estar atento. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Pode passar, por favor, só para deixar o meu agradecimento final. O slide sumiu. Tudo bem, não tem problema, mas eu queria deixar o meu agradecimento. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tentei fazer ali em 40 minutinhos para a gente ter um tempo de bate-papo no final. Quem tiver dúvidas, trocar uma ideia, trocar experiências. Eu gosto muito quando os professores dão a sua visão, quando a escola passa ali a sua percepção da palestra, a sua percepção de práticas com os alunos autistas. Então, passo a voz. E muito obrigada.